Agora o assunto é coronavírus. O governo federal, para tentar conter os danos econômicos com o coronavírus, vai antecipar para o mês de abril 50% do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. E você sabe quem a doença pode afetar mais? A faixa etária, quais os cuidados você deve tomar? Mais detalhes agora nessa reportagem de Lucílio Macedo. Febre, coriza, tosse, dor de garganta. Esses são alguns sintomas do novo coronavírus. Mas se você tem um deles, não significa que já está com a doença. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás explica quem deve procurar um posto médico para investigar melhor o problema. Hoje, pelos protocolos do Ministério da Saúde, nós consideramos como caso suspeito pessoas que apresentem febre, sintoma respiratório, que pode ser uma tosse ou uma dificuldade para respirar, e que obrigatoriamente esteve em algum país com transmissão local nos últimos 14 dias ou que tenha entrado em contato com caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias. O cenário parece de caos, né, gente? Mas não há motivo para pânico, porque a taxa de mortalidade do novo coronavírus é de quase 3%. Ela é bem menor do que a dengue, por exemplo. A dengue nos casos mais graves da doença, que mata quase 4% de quem é infectado. O médico infectologista Boaventura Braz explica que a doença pode afetar principalmente os idosos. Então, se você tem mais de 60 anos, os cuidados devem ser ainda maiores. Mas ninguém deve deixar de se prevenir. De acordo com o infectologista, em crianças, adolescentes e adultos jovens, a taxa de mortalidade é praticamente zero. Entre pacientes que têm de 50 a 60 anos, a mortalidade chega em 1% dos casos. De 60 a 70 anos, ela aumenta para 3%. E atenção idosos com mais de 70 anos. O coronavírus mata em média 14% dos infectados nessa faixa etária. Então vamos seguir essas duas dicas do Dr. Boaventura. Tem dois grandes recados. Primeiro, aumentar os cuidados do ponto de vista de prevenção, o uso permanente de álcool gel assim que você manusear qualquer coisa que não faça parte da sua própria casa, da sua intimidade, né? Então, o álcool gel sempre que pegar na maçaneta, cumprimentar alguém, evitar cumprimentar pessoas utilizando a mão, né? E então essa questão da prevenção específica com o álcool gel é fundamental. E chegando em casa, sempre lavar a mão antes de utilizar os alimentos ou coisas desse nível. Agora, o segundo grande alerta importante é para os idosos, que os idosos, de um modo geral, evitem aglomerações. Por essas próximas 4 semanas, realmente evite participar de qualquer festividade, qualquer culto, para que a gente não exponha as pessoas que estão mais suscetíveis ao grande risco de morbidade e até de mortalidade que nós temos assistido no mundo inteiro. Os especialistas reforçam que não adianta usar a máscara e colocar a mão no olho, pegar na boca e no nariz. E o mais importante, lavar direito as mãos. A principal forma de prevenção é lavar sempre as mãos. E não é uma lavagem simples, é uma lavagem que dura pelo menos 20 segundos. Você deve lavar o dorso da mão 5 vezes cada mão, 5 vezes a palma da mão, 5 vezes entre os dedos, o polegar, a ponta dos dedos e o punho. Todos esses movimentos repetir 5 vezes. E ao enxaguar, da ponta dos dedos para o cotovelo. Fazendo dessa forma, a gente evita não só a transmissão por esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, mas de vários vírus e outros micro-organismos que podem ser transmitidos de pessoa a pessoa dessa forma. A Secretaria Estadual de Saúde está divulgando esse banner que explica como devemos nos proteger e como se pega o coronavírus. Que tal você compartilhar essa ideia? O SARS-CoV-2 ele é transmitido pela gotícula de saliva das pessoas infectadas. Ou seja, se a pessoa estiver doente com o vírus, estiver tossindo, espirrando ou ao conversar, ela pode transmitir o vírus pela saliva. E essa saliva pode chegar a uma outra pessoa através de objetos, por exemplo. Ao pegar, tossir, espirrar, colocar a mão na boca, pega na maçaneta de uma porta, outra pessoa pega na maçaneta e coça os olhos. Então, essa transmissão é uma transmissão que acontece de uma forma muito fácil e muito rápida. Por isso, a gente tem visto a dispersão dessa doença tão rápida mundo afora. Todas as medidas preventivas, elas são baseadas em evitar que essa gotícula de saliva chegue até a outra pessoa.
De que forma? Através da etiqueta respiratória, que a gente chama, que é o tossir e espirrar, usar um lenço de papel, tossir e espirrar no braço, dentro da blusa, nunca na mão desprotegida. Outra forma, se quem está doente, quem está tossindo e espirrando, ficar mais em casa e evitar locais com grandes aglomerações de pessoas e sem ventilação. É muito provável que haja atitudes da parte governamental para recomendações de fechar escolas dentro dessas próximas 4 semanas e é provável que isso venha acontecer, porque essa faixa etária ela pode muito disseminar o vírus, apesar de não estar sintomático. Depois de uma série de reuniões no Ministério da Economia e no Palácio do Planalto, o governo anunciou algumas medidas para tentar conter os danos econômicos do novo coronavírus. Uma das medidas antecipa para abril o pagamento de 23 bilhões referentes à parcela de 50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS.